Alô pessoal, salve, salve senhoras e senhores, estamos iniciando mais um podcast Esportes Fora da Caixa. Eu, Pepe Júnior, na companhia Amaury Ramírez, Marcelo Matar, mais conhecido como Peru do Basquete. Lembrando que o nosso podcast é patrocinado por uma das maiores empresas no segmento da embalagem. Estou falando da Dema Embalagens, mais de 30 anos no mercado aqui, ó, rodando aqui, ó, não para. A caixa roda o programa inteiro, oferecendo ótima qualidade, ótimo preço, ótimo atendimento e aquele desconto que a Amaury, que todo mundo gosta, né, Peru? O Amaury vai virar meu sócio daqui a pouco. Tanto desconto que tem. Tanto desconto que eu dou nessa empresa. Tanto desconto que ele tem. A hora que toca o telefone, eu desconto, eu ligo para a Amaury. E aí, Amaury, qual o desconto que vai dar? Esse é bom, dá 15. Já encomendou algumas caixinhas na Dema? Não, ainda não, Pepe. Tô comendo aqueles sacos pra sogra, sabe? Por sogra dentro. Mas ele não pedindo. Você sabe Mas ele tem plástico bolha, não tem plástico Não, bolha? mas nós estamos com uma máquina de fazer sacolinha agora, que serve pro restaurante do Amaury, né? Aí, ó. Aí. Passou a receita agora. Aí, tá vendo? Peru, vamos O conversar. restaurante do Amaury de quarta-feira tem uma feijoada maravilhosa. Sensacional. E a comissão é 3%, 3%, né? Aí, já fiz o negócio, já intermediei. E aí também, quem for comer no restaurante por minha casa, eu tenho um desconto. Aí tem o também. desconto do restaurante. O restaurante, Amaury? Ah, comprou 1000 caixas, ganhou um almoço lá. Peru paga. Aliás, Pepe, a feijoada é maravilhosa. Feijoada é E maravilhosa. agora com hambúrguer também, né, Amaury? É, hamburgueria. Então, Pode ser Amaury, noite. já passa aqui o endereço. Avenida Sapopemba, Legal. 1118, Manjericanto. E aí, que desconto nós vamos ter nesse... 10%, tá bom, né, Amaury? 10%? tá bom. 10%? Tem. É só falar em nome do podcast Esporte Tem Fora da Caixa. 13º, tem- 10% é isso aí. desconto. Tem É 10 isso. terceiro, Exatamente. tem um monte de coisa pra pagar. 10% tudo. tá bom demais, né, Maurício? Tá bom, Peru. Legal. Mas não vai querer lá ir chegar lá trocar uma caixa por um lanche, né, meu? Pessoal, é o seguinte, hoje o nosso assunto dentro do podcast Esportes Fora da Caixa, Hoje o assunto é sério, super importante dentro do esporte, e hoje eu tenho certeza, Piro, que a gente conserta o Amaury Ramírez. Então dá os cartão pra cá, pra esse lado aqui. Vou passar Passa aqui. os cartão pra cá. Vou Hoje o deixar assunto com a nossa é sério, amigo. convidada. Hoje é sério, Hoje- hoje não tem brincadeira, Hoje não tem. Eu não vou tem deixar. risadinha. E outra coisa, a primeira mulher que veio no nosso podcast. Hein? Pô, é verdade, hein? É uma honra. verdade. É uma honra ter verdade. uma mulher no nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre comentar, falar, dar opiniões. Lei Maria sobre da a- Lenha. Lei Maria da Lenha. Hoje. Sobre a psicologia no esporte. Ai, meu Deus. É. Maurício, se cuida. Se cuida porque hoje você sai daqui Torto. Ou arrumado, né, É Maurício? ou arrumado ou mal acabado. Nós vamos consertar o Maurício hoje. Vamos então lá. nós temos o prazer de receber a psicóloga clínica esportiva Fabiana Nascimento. Gente, Seja bem-vinda, Fabiana. Sinta-se em casa. obrigada, muito obrigada Obrigado por pelo ter aceito o nosso convite. convite. Eu que agradeço a vocês. Já está por acostumado com o podcast. acostumado com o podcast. Como eu falei, a primeira mulher tá no Primeira programa. mulher. A primeira mulher. Fabiana, Aqui por no favor. programa. Faz uma gentileza, começa a analisar os 3 cavalos da mesa. Vê quem tem mais problema. Você já fez a leitura? Já, já, tava aqui, já, brincadeira. Já fez? Ela Já sentou fez na a mesa antes já pra ver a leitura do programa. Eu tô no Inclusive, podcast, eu tô numa clínica. Amaury, vamos fazer um brinde para a primeira pra mulher doutora, do ó. programa. Brincadeira, O ó. chopinho do nosso patrocinador, Vai, ó. Voto Shops. Vamos lá. Olha aí. Vamos brindar aqui Vamos hoje. brindar. Se você quiser A fazer. Fabiana, Opa, ela, tá tá, vendo? ela tá com água. Você também tá com um golinho, né? Vamos tomar aqui um golinho. Ricardo, saúde para o nosso amigo Ricardo. Aqui também. Voto Chopp, que aliás, né? Os nossos convidados têm gostado bastante, né? Ontem, outro convidado levou para casa para a esposa, né? É, foi. a esposa. E já solicitou uma caixa, né? Ele tá- Fabiana, seja bem-vinda. Obrigada. E é super importante esse assunto da psicologia. Gostaria que você, né, fizesse uma explanação sobre a sua a carreira dentro do esporte, que é muito importante, e também falar assim de uma maneira alegre, descontraída, porque o assunto às vezes assusta um pouquinho os atletas e especificamente os pais também. Porque quando você, principalmente num clube, você fala assim pro atleta, ou fala pro pai, ó, dá uma passadinha lá na psicóloga do clube, eles ficam assustados. Então eu gostaria que você fizesse
esse comentário de uma forma alegre, descontraída e não tão assim. E falando a verdade do que você faz com os pais, né? Sem mentiras, né? Exatamente. Não, mas a psicologia clínica ela é diferente da psicologia esportiva. A psicologia esportiva ela está voltada para o rendimento, para as habilidades do atleta no esporte. Mas como é humano, né? O atleta, antes de ser um atleta, ele é um ser humano. Então, a gente olha a parte clínica também. Mas as pessoas se assustam porque a psicologia ainda é muito voltada, muito ligada na questão das patologias. E não é verdade. A gente não precisa estar na psicóloga, não a psicologia esportiva, a psicologia clínica. A gente não precisa estar passando na psicóloga porque a gente está com um problema. A gente pode estar sem problema e ter uma psicóloga para acompanhar a gente. Como a uma terapeuta também, né? Uma terapeuta, exatamente. Então, essa coisa dos pais se assustarem é por isso. É porque os pais e os adultos também, né? Se você falar para um atleta adulto que ele tem que ir na psicóloga, por exemplo, dentro dos clubes, metade dos atletas correm das psicólogas, porque eles ficam com medo, né? De assim, olha, o que vão achar? Eu tô passando na psicóloga, vão achar que eu tô maluco, porque a psicologia ainda é muito ligada nisso, né? De não sou maluco, eu não preciso de psicóloga. E na verdade não é isso. Exatamente isso. Então, é isso. Aquele famoso puxão de orelha. Exatamente. Ah, eu vou lá porque ele vai me dar aquele puxão de orelha, né? E é legal porque, assim, muitos assuntos que são comentados entre o próprio atleta e a psicóloga, às vezes a psicóloga ela sabe a maneira como ela vai passar também para a comissão técnica, né? E tem assuntos também que eu acredito que fica guardado entre os dois, né? Isso, exatamente. É o sigilo. Exatamente. É o sigilo. Tem o sigilo. Então, assim, porque a psicóloga ela não pode se meter na comissão técnica. Então, por exemplo, assim, ela não pode falar, olha, esse atleta aqui, ele tá ótimo, ele pode jogar hoje. Ela não tem esse direito, porque é a comissão que decide. A psicóloga, ela cuida da comissão também, mas assim, ela fala assim, olha, esse atleta aqui, se você grita com ele, você vai perder ele, porque ele é um cara que você tem que falar baixo, frágil, tem que falar... Isso. Frágil. Esse daqui você tem que gritar, senão ele não vai te ouvir. Então, a psicóloga ajuda a comissão nesse sentido, mas ela jamais pode chegar lá e falar assim, ó, põe esse para jogar, porque daí ela já está tomando um lugar que não é dela. Então, tem toda essa coisa. E quando a gente está com um atleta, no clube, normalmente, a gente trabalha pro clube. Então, a gente trabalha para ter uma coesão de grupo, para ter uma união ali, né? Às vezes o grupo está muito dividido, a gente vê que os meninos estão brigando, por exemplo, os meninos estão brigando. Então, a gente trabalha pro grupo. E aí, alguns dos atletas querem passar no particular, né? Mesmo dentro do clube. Então, a gente faz poucos atendimentos particulares. Normalmente, é num total. Mas tem atleta que quer o atendimento particular e tem atleta que quer o atendimento particular no consultório, que ele não quer que ninguém do clube saiba, por exemplo. Então, tem muito sigilo. Aproveitando essa deixa que você acabou de falar, tanto do masculino e feminino, pior setor, masculino ou feminino? Para trabalhar? Então, as meninas brigam mais, vamos dizer assim. É mais difícil com as mulheres. É uma espécie que a gente sabe como que funciona. É mais difícil. As meninas brigam muito, tem muita Já teve esse competição. problema em casa, mano? Ai, que ódio. Já teve esse problema em casa, Biru? Nossa senhora. Vamos deixar ela falar. Vamos tentar arrancar dela como se adestrar. Dá pra pular essa etapa ou não? Fabiana, você pode nos ajudar nessa parte? Por favor, repreenda ele, Fabiana, por favor. Por favor, se quiser, os cartões estão disponíveis. Mas é isso, as meninas, assim, elas competem muito mais entre elas. Mas também tem a questão da união das mulheres, né? Então, a gente tem que conseguir a união do grupo. Se você conseguir essa união, e aí a gente envolve todo mundo. Treinadora, roupeiro, todo mundo, a gente consegue, né, ter um time mais unido ali. Mas as mulheres, elas costumam brigar mais que os meninos mesmo. Os meninos, quando eles estão muito brigados, você vê que o grupo está dividido, se a gente faz um trabalho bem feito e mostra para eles que eles estão jogando ali todo mundo quer ganhar, é o mesmo propósito. Aí a gente consegue unir mais rápido os meninos do que as meninas. Uma curiosidade, você acabou de falar da comissão técnica junto com os atletas. Referente a assédios, porque você é uma pessoa que você tem que guardar muitos segredos. Existem muitos problemas desses ainda dentro dos clubes? Existe, muito. Muito. Isso é um assunto sério. De todos os lados. Que não passa isso hoje. Isso não passa, né? Você não vê esse assunto muito assim, né? E ela, como profissional, né? foi o que ela falou no começo do programa. Ela não pode divulgar, né? Então... Mas existe. Esse assédio é mais no feminino ou mais no masculino? Tem em todo Geral, lugar, né? geral. As crianças, super complicado. Esse assunto é bem sério, é bem complicado. Mas É bem existe, sério, sim. bem complicado. Você tocou num ponto aí, que é aquela bronca, né? Você não pode chamar atenção e tal. Eu acho que todos nós aqui, né, jogamos, a Mauri foi ídolo no 7 de setembro. Olha lá. O Biru jogou basquete em alta performance no Corinthians, né? Teve uma carreira brilhante, eu também joguei como atleta. E todos nós já tomamos aquele puxão de orelha do treinador.
Você, e assim... Não, eu gostava. Eu era movido a tomar bronca mesmo. Se você tomava uma bronca, você crescia ou você... Crescia. Você Tem crescia. gente que não... Eu nunca tive esse problema. Eu já joguei com um cara de alta performance que numa final ele sumia. Sumia, desaparecia. Ele vomitava, não conseguia jogar, Maurinho. Era uma coisa assim impressionante. E até hoje, você vê que ele tem essa dificuldade. É que na nossa época nós não tínhamos o trabalho do psicólogo, né? Que ajuda muito, né? Maurinho, você crescia ou você pulava o muro do set e ia embora? Eu pulava o muro e ia embora, meu Pedro. Muita pressão. Minha mãe era na pressão na mão, né? Pra você ter uma noção, o primeiro drone que eu conheci foi da minha mãe. Onde ela tacava o chinelo, o filho da mãe desfazia a curva e me pegava, velho. Aquele Havaiana, né? Fazia a curva, onde fosse me pegava. Gente, mas era impressionante, né? A minha mãe também atirava... Nossa mãe que hoje está em bom lugar. Eu fui saber que cinto era pra calça com 14 anos. Apesar que a minha mãe nunca me bateu, né, Pepe? Minha mãe bateu uma vez só. O resto foi tudo tentativa de homicídio. Eu já apanhei de cinta. Já apanhei de cinta e de Havaiana, cara. Mas dói, hein? Você é louco? Que arde. Eu falei, eu apanhei uma vez só. O resto era tudo tentativa de homicídio. Não, e a Havaiana, quanto mais usada, dói mais ainda. Eu não sei o que acontece. Parece que a sola esquenta, né? Ô, Maurício, você pode marcar uma consulta com a doutora Fabiana. Eu tô pensando, cara. Eu tenho muitos problemas no passado. Ele vai sair daqui, nós vamos endireitar o Maurício. Calma. Hoje vai. Hoje não vai. Mas meu medo é passar uma consulta com ela, vou ter que ficar uma semana pra falar tudo com ela. Começa no Natal e acaba no fim do ano. Mas vamos. Mas tem isso, né? Do atleta. Isso, né? De vomitar. É muito comum isso. É medo. Mas era impressionante. Isso é medo. É medo da pressão. Coisa assim que ele jogava assim, um jogador de alta performance. Mas chegava na final, ele sumia, Maurício. E como que você trabalha esse medo, Fabiana? Então, a gente tem que descobrir de onde está vindo esse medo. Porque pode ser pressão dos pais, por exemplo. Às vezes o medo não é só do jogo. É porque ele sabe que o pai vai dar uma bronca. E isso é com adulto também. A gente fala das crianças, mas acontece com adulto. Acho que a maior parte é os pais, né? É que hoje, doutor, hoje tem muita pressão do pai para virar o... É que nós comentamos aqui com o caçapa, né? O pai quer fazer o filho virar jogador para poder ganhar dinheiro, para poder... Então, aquele... Sustentar a família. Imagina, na verdade, quem não quer ser pai de um novo Neymar? Todo mundo, né? Isso cria uma, né? E todo pai em clube acha que tem que ser o Neymar, né? Exatamente. Todo pai acha que o filho é um Neymar. E aí acontece isso. Então, assim, às vezes é medo do pai, porque tem criança que fala assim, eu não vou sair do campo, porque meu pai vai começar a falar, vai brigando comigo no carro, depois vai ficar uma semana sem falar comigo, acontece isso. Às vezes é medo do treinador, é medo dos colegas. Por isso que eu falei, a gente tem que conhecer o atleta, um por um. Então, aquele treinador que fala assim, não, eu só grito mesmo, eu sou assim mesmo, não dá. Porque ele tem que conhecer cada um dos seus atletas, para ele saber com quem que ele pode gritar, com quem que ele tem que falar meio que na mesma altura, com quem que ele perde quando ele grita. Então, é bem complicado isso, mas é medo isso, é medo de errar. E aí, como que a gente trata? Descobrindo, né, a causa. É medo de quem? Né? Por que você está com medo? É ansiedade? Por que está com essa ansiedade? Se no caso é o medo dos pais, como que você faz? Se é criança, a gente chama o pai para explicar, né? E ainda tem sigilo com a criança também, porque eu tenho meus tratos com as crianças, né? Coisas que os pais não sabem. Mas aí chama os pais e fala, olha, a pressão tá assim, 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 tem que fazer assim, aí a gente... E você é o culpado de tudo isso. E eles aceitam essa culpa a maioria, eles se sentem culpados e falam, ai, como que eu conserto? Eu faço tudo isso, porque daí eu vou falando pros pais. Eles acham que faz tudo bem pro jogador. Que faz tudo bem. Pro filho, né? Pro próprio filho, né? Até posso falar Mas disso um pouquinho mais pra frente. Hoje é muitos garotos que vêm da periferia, então, que é o sonho de virar jogador, que nem o Pepe falou, um outro Neymar. Mas é de pais e pais, né? Meu pai, quando foi ver eu jogar bola, falou, filho, Deus te deu as pernas só pra andar. Esquece, né? Por isso você foi andar de bicicleta. Exatamente, entendeu, Pepe? Mas, doutora, isso acontece em todos os esportes, vôlei, basquete? Todos os esportes, né? É. E você trabalha hoje em todos os esportes? Em todos os esportes. Então ela trabalha 24 horas, né, mano? Porque eu imagino que tem de problema de atleta. Não, mas aí... Mas é mesmo, é super complicado isso. E nesse todos os esportes, amor, você vê que tem esporte individual, que é mais difícil, eu acho que o cara depende dele, e o coletivo que a gente tem que aglobar todos esses jogadores, né? Fabiana, um caso sério que você pegou, que você ficou em cima do muro, de denúncia ou não denuncia? De denúncia, teve um caso bem sério que... Eu cheguei até a comentar, né? Um pai que era de uma criança e o pai queria que o menino fosse atacante e o menino queria ser goleiro. Então, ele sentou na minha frente. Chegou no consultório, criança pequenininha, assim, dava muita dó. Sentou na minha frente, assim, ficou chorando uns 40 minutos. Tia, acabou a hora? Falei, falta um pouquinho. Daí ele falou assim, eu quero ser goleiro e meu pai quer que eu seja atacante. Saiu correndo da sala. Aí lá no consultório tem um corredorzinho assim, vai até a recepção, né? Aí eu já saí e falei, próxima sessão eu quero os dois aqui, o pai e a mãe, não traz a criança.
E aí, esse pai foi complicado, porque uma que ele não aceitava e, assim, vamos dizer que ele era quase agressivo com a criança. E aí, como que foi nosso trato? A princípio, para o pai entender. Eu falei, ó, ele jogava num time grande, um dos 4 aqui de São Paulo, né? Eu falei, ó, ele joga em outros lugares? Ah, joga, que tem aqueles jogos, né? As crianças são muito convidadas, né? Fora, ali. Aí, eu falei, então, quando ele não estiver no time lá principal, ele vai jogar como goleiro. E aí, o pai começou a ver. Mas isso, gente, eu tô contando para vocês assim, pulei 2 anos da história. Porque daí, para conseguir convencer esse pai de deixar esse menino jogar e depois... Entender que era isso mesmo. Porque daí ele começou a ver o menino jogando e, nossa, fiz uma besteira. Aí depois vem a culpa, né? E agora, né? O que eu causei? E realmente ali foi bem complicado. Você acha que, assim, eu acho que um dos pontos importantes a criança, sim, o adolescente, enfim, ele passa algumas horas no clube e se passar na psicóloga, alguns minutos, porque tem uma sessão e tal. O maior tempo ele passa assim com os pais. E quando vai à noite, ninguém está lá presente, ninguém está lá presenciando. E de repente você está lá no sofá de casa assistindo um jogo, e aí o pai acontece um lance, tá vendo? Eu te falei, eu não falei para você fazer aquilo. Você tal. É burro igual. Pô, tá vendo? Olha só, presta atenção. Tal. E o menino, às vezes, também está no seu momento ali, sei lá, de lazer. E a gente sabe que hoje... Momento criança. Momento criança. Tem a questão lá do videogame, celular, que hoje celular, que hoje é inevitável. Hoje é muito estressante. Tem um garoto de 14 anos, deve treinar de manhã e de tarde hoje, né? E não, né? Vive o futebol, vive o basquete, né? Então esse momento em casa, que a gente não tem como a gente saber o que acontece, presenciar, também é bem delicado. Vocês falaram 2 coisas importantes, né? Isso do momento em casa. A única coisa que um atleta quer quando ele está em casa é não lembrar que ele é um atleta. Ele não, sabe, se ele quer esquecer, ele não quer falar do esporte. E aí... É o certo isso? Aproveitando esse... É o certo, é não falar. Porque assim, o pai, ele tem que entender... Fica o toque aí, pessoal. É assim, o pai tem que entender os pais, né? Ou os responsáveis, porque às vezes é um irmão mais velho. Tem que entender que eles estão ali para ser o apoio emocional. Então é assim... Você vai falar para a criança que você entendeu que ele está se esforçando, parabéns, se errou, se acertou, que você está vendo esforço, evolução. Então, quando chega em casa, é para deixar a criança fazer o que, né? É claro que tem regras em casa, mas deixa ele lá, os 5 minutos do celular dele, deixa jogar, deixa ele em paz, não vai falar de esporte, né? Quando acontece um erro lá, vamos supor, no campo, se for no futebol, por exemplo, aconteceu um erro, aí foi para casa, não precisa sair do campo falando para a criança, você não fez o que a gente combinou, você isso, você aquilo. Deixa a criança, porque em algum momento ela vai virar pro pai e falar assim, você viu o que eu fiz? Gostou, não gostou? Mas espera a criança, porque ela já sabe o que ela errou. O treinador também já vai falar, ela não precisa do pai falando. Então, o pai, a mãe, é apoio emocional. Tem que abraçar, falar, tá tudo certo, tá tudo bem. Quem tem que corrigir é o treinador. Não adianta o pai ficar querendo tomar o lugar do treinador. Não pode isso. Porque aí começa a pressão e aí começa o medo. Eles acham que entendem tudo de futebol, né? Ou de futebol, ou de basquete, enfim, né? Acho que o pai é o... Então, pelo que eu entendi aqui, os pais prejudicam muito a carreira dos seus filhos. Muito, muito, porque eles querem ser o treinador, principalmente quem já jogou. E o pai que já jogou e ainda não conseguiu um certo sucesso, ele espelha no filho. E aí piora, porque daí ele fala, eu sei o que eu tô falando, você tem que fazer o que a gente combinou. Eu já passei. Então é super complicado isso. E pai, por mais que seja jogador, pode ser um jogador profissional de um time grande, ele é pai daquela criança, ele não é o treinador. Ele tem que agir como pai. Então ele tem que estar lá como apoio emocional, como eu tô vendo o que você tá treinando e tudo mais. E outra coisa, né, o excesso. Porque daí o treinador fala assim, nossa, seu filho joga bem, coloca ele para fazer um específico. Aí vai para o treino específico. Aí, nossa, mas ele tá jogando bem, agora coloca ele para fazer. Daqui a pouco a criança tá jogando futebol, futsal, treino específico, mas isso aqui... A criança não brinca mais, ela não tem mais tempo. Não, a criança começa a ficar super esgotada. E aí chega uma hora, ela fala, não quero mais jogar. Porque a pressão de tudo que é lado, meu pai não me dá paz, tudo é treino. Tenho crianças lá no consultório que a mãe chega com a criança e fala assim, a gente veio aqui porque era para ele não ter um treino, que arruma mais um treino. Ou então assim, a gente vai falar que veio aqui e tal. Achando que a criança é uma máquina. E eu falo, tem que ter férias. Mas é aquele negócio que a gente fala, né? E o pai querer que o filho vire jogador para arrumar a vida, né? Todo esporte. Em todos os esportes. É super complicado isso. E a criança tem que ter o tempo dela de brincar. O atleta, ele já perde o tempo de brincar, porque ele tem que treinar mais. Um pouco do Neymar, né? Ele não aguenta mais, né? Você vê que é um cara que treinou e já tá super bem de vida e quer ter o descanso dele. Não aguenta, né, Mauri? O corpo é uma máquina, né? Não, você trabalhou com muitos jogadores, né? Muitos jogadores. Então você vê hoje, né? Essa área eu tenho muito conhecimento. Que o cara chega a uma certa idade
Porque ele não aguenta O mais. corpo né? já não Mas você vê responde. como é diferente? Eu vou falar aí já de bons anos atrás. Como eu fui atleta, né, passei a minha base inteira sendo formado no Corinthians, nós treinávamos, era uma coisa assim, era bem diferente. Bem Porque a menos. gente treinava, ia para casa, aí depois, aí à noite, hoje é proibido, não pode mais, mas soltar lá um chinesinho, um balão, empinar uma pipa, jogar até alguma coisa na Jogar rua, taco na rua. Nós tínhamos o nosso momento de diversão, de chegar em casa e... Até o famoso futebol na rua, né? Futebol na... Assim, agora, hoje não. Hoje eu vejo os meninos, a gente acompanha os meninos pela rede social, eles saem do treino, eles vão para casa, eles fazem produção de vídeo, aí a foto, e aí você vê que os meninos aí quer postar, aí vem um comentário, esse é meu craque da família, esse é o xodó do vovô, aí começa os comentários, aí começa aquilo que a gente já sabe que envolve a rede social. Então ele vive, e é o que você falou, ele não tem mais aquele momento lazer. Porque a cobrança é muito grande, em cima do garoto e Tá rolando tudo um hoje papo é aí que os pais resultado. não estão podendo mais entrar nos treinos, né? No Corinthians tem uma parte que tá assim, né? Os clubes grandes... Que eu acho que é o geralmente, certo também, os acho que clubes isso ajuda grandes bastante, geralmente não ajuda? não permite mais que os pais assistem os treinos, né? É por isso, Ajuda porque os pais bastante. ficam lá assim, faz o que a gente combinou. Ou então a criança tá jogando, o pai grita. Aí a criança olha e não sabe se ela faz o que o pai tá falando para ele fazer, porque ele sabe que depois ele vai tomar uma bronca em casa, ou se ele faz o que o treinador pediu. E aí, se ele faz uma coisa, ele toma bronca do outro, né? Não, E os times vice-versa. não deixam. Os Então times não não pode deixam mais. hoje. Não Eu pode assisti mais. um jogo de basquete de um amigo meu, o Betinho, teve aqui, fez uma homenagem pro Renatinho, né? E o filho dele joga no Espera. Eu fui ver um jogo, tem 15 anos, cara. O moleque não joga. Ele joga assim, ó. Então. E aí Leva você pro já pai. perdeu tempo. Eu falei, Beto, deixa ele jogar, cara. Você tá estragando. Você foi jogador? Foi jogador. Você fala com ele depois do jogo, cara. Deixa o moleque jogar. O moleque não joga, mano. Ele fica assim. É isso. E aí perdeu Que o tempo. sonho do pai é o moleque virar jogador. E o moleque joga olhando pro pai. Vocês estão falando e eu tô olhando pra doutora e pensando, mano, imagina a paciência que essa mulher precisa ter pra entender caso a caso, trabalhar caso a caso. É que nem ela... Pegar pai de que nem ela boa, tá falando, pai doutora, agressivo. Até perguntar assim, se você na psicologia consegue entender... o jogador, o menino tem essa afinidade mais ser goleiro, afinidade para ser centroavante. Sim. Você consegue? A psicologia ajuda nesse sentido? Ajuda. Dá pra gente saber até se quer trocar de esporte. Foi você Acontece que ajudou o muito isso. Richarlison a entender que ele gostava de jogar vôlei? Que ele saiu do São Paulo e foi jogar vôlei? Liga, me dá um cartão mais. Por favor, doutora, faz um favor para mim. Aliás, ele corta muito bem. Você viu? Então. Olha. Será que a doutora que ajudou ele? Falou, olha, Eu faço, Pepe, Ele passou no eu faço consultório uma da doutora pergunta séria. Nascimento. parabéns pelo seu eu trabalho. fiquei 20 minutos aqui. Eu fiquei 20 minutos pensando na pergunta que eu ia fazer para a doutora, o cara estraga a minha Parabéns. pergunta. Parabéns. É um ótimo jogador de vôlei, o Richardson. E uma coisa importante que você falou, né, foi da questão das mídias sociais, né? Sempre que a criança ganha, o herói da família. E quando perde? Porque você não posta uma foto lá e fala assim, hoje não deu. E outra coisa, nós ganhamos. Eu falo pro pai, você jogou junto? Você estava lá no campo? Porque nós. A criança que está lá se esforçando, não Nossa, tem ela nós. já tá no meio dos pais também. É no né? meio. Olha. Tem que dar, né? Porque senão não funciona, dependendo da situação. Porque você jogou junto, você não jogou, dá o mérito pra criança, não é nós. Quando perde, não é nós. Quando perde é você, não fez o que a gente combinou, você não fez o que eu falei. E aí, nós ganhamos. Nós jogamos tô com medo bem dela, hoje. Olha o que você vai passar, Maurício. desistindo É que ele de- estragou minha pergunta, doutor. Eu queria que você repetisse. Você consegue ver esse dom na criança? Ou um Sim. outro esporte? Como que você consegue avaliar Sim. essa... Dá pra ver. essa... Eu sei. Primeiro pelo jeito, segundo pelas mãos. Outro cartão vermelho. Então, a criança, quando são menores, né, tudo é lúdico no consultório. Então, a gente brinca muito. Então, pela brincadeira, eu consigo ver. A criança, quando ela gosta de futebol, por exemplo, ela fica o dia inteiro com a bola no pé. Ela dorme com uma bola abraçada. Quando Porque é você basquete, trabalha quando- habilidade. A gente trabalha habilidade. Habilidade. Então, quando aí a criança tá lá no futebol, você vê que ela não tem habilidade. Coloca ela para fazer um treino cognitivo, por exemplo. Aí eu vejo que ela tem habilidade com basquete, com Sim. uma bola, Sim. com outro É, porque tipo o de cara que jogou movimento. futebol quer que o filho vire jogador de futebol. O cara que jogou basquete quer que o cara vire jogador de basquete. O cara que foi tenista quer que... Às vezes ele não tem o dom, né, mano? Tem, exatamente. Aqui na doutora falou, às vezes ele tem... Como que ela consegue ver isso aí, né? Então dá para ver assim, com as brincadeiras e como aquela criança reage. E também, o que eu falo para os pais sempre? Coloca em vários esportes, não de uma vez, né? Mas assim, de pequenininho, coloca um dia lá para jogar bola, outro dia leva numa escolinha de vôlei, para você ver também se a criança gosta daquilo, né? Aí tem pai que pega e coloca tudo ao mesmo tempo.
Vôlei, natação, aí também não dá. Tem que ser devagar, né? Então, por isso que é legal. E hoje em dia as crianças estão começando muito cedo, né? 4 anos tem criança federada com empresário, que é um absurdo isso. Gente, isso é péssimo. É um absurdo de verdade. É péssimo. Você falou a verdade. É péssimo. Então, com 4, 5 anos, coloca lá na natação, vê como você sai. Depois coloca lá na escolinha de futebol, coloca lá no basquete, coloca... E aí você vai também percebendo como que a criança... Aproveitando que você está falando isso, eu vejo que, assim, um esporte que está crescendo muito e eu vejo que muitos pais estão forçando as meninas a ir pro futebol. Isso é verdade? Você consegue ver isso hoje também? Sim. É aquele pai que não tem um menino, principalmente. Né? Então. As meninas, elas gostam muito do futebol. Tá. Isso não é um problema. Realmente, as meninas estão mais, assim, como se elas se sentissem mais à vontade hoje em dia, então elas vão pro futebol. Mas tem aquele pai frustrado que, assim, minha filha vai jogar futebol. Entendi. Tem. E aonde tem outra, que acontece isso também, é no automobilismo. Não tem um filho menino, mas tem uma filha pilota. Mesmo? Porque, né, porque carro também é associado a homem, normalmente, né? Então, daí tem as meninas do automobilismo, que é muito legal, né? As meninas jogarem bola. Que é muito... Nós tivemos aí recentemente, né? Uma pilota, né? Débora Rodrigues. Débora Rodrigues. Que é da Fórmula Truck, né? E a gente tem a Rafaela agora. Muito assim? Muito. Deve ser pior ainda, porque tem aquela tensão de... o automobilismo, ele... tem, porque mulher no volante, Jesus, mano. Você tem que trabalhar muito, doutora. Qual é a categoria da carta? Não sei, deve ser... Não tinha que ter, não. Tinha que ter uma faculdade pra mulher dirigir, mano. Que tem umas que é verdade. Ainda mais uma Scania. Um caminhão. Você vai... Outro dia nessa Pompeia, eu olho no ônibus, uma mulher dirigindo. Eu falei, Jesus, que Deus abençoe os passageiros. Meu Deus do céu. Não, e a Débora dirige bem pra caramba. Débora é... Mas brincadeira à parte Não, as mulheres dirigem melhor que os homens, porque elas são cautelosas no trânsito. Não, isso é verdade. O amigo meu da seguradora fala. Mas também quando ela estraga pra valer, amigão. Eu duvido que um dia uma mulher deixou você passar numa não deixa. Tá numa rua atravessando, a mulher não deixa. Não deixa. Por que Homem isso, não doutora? deixa, manda entrar, homem não deixa. Por que isso, doutora? Explica pra nós. Porque são mais cautelosas, dirigem, de verdade isso. As mulheres, pode ver, acidente, quase, a maioria é homem. O homem é mais doido no trânsito, isso é verdade. Briga. Mas quando a mulher sofre um acidente ou ela faz um acidente, ela faz pra valer também, né? Faz pra valer. Aí também não dá pra falar que não, né? Faz pra valer. Mas acontece. Mas qual a área que você mais gosta, assim? Qual o esporte que você faz questão de trabalhar? Eu gosto muito do futebol, eu gosto muito do automobilismo também. O automobilismo, né, que vocês perguntaram, assim, no esporte a gente pode errar, acertar. No automobilismo a gente não pode errar. Você se mata se você errar. Isso é verdade. Então a concentração é absurda que tem que ter, o foco. Esses dias teve, né, acabou a Fórmula 1 aí, não sei se vocês estão acompanhando, né, e o Lando ganhou. E o Lando, ele é um atleta que... Ele é totalmente às avessas do que todo mundo espera, né? Que é um cara agressivo, que tal, e ele não é. E foi muito criticado por isso, porque o esporte, além de, né, ser visto como um esporte mais masculino, essa questão da agressividade no volante. E não precisa disso. E aí meio que ele provou que não precisa dessa agressividade para você ser bom no volante, né? E ele, quem acompanhou, porque a última prova foi ele, se não tivesse cabeça ali. Exatamente. Exatamente e isso a pressão, né? Com mais dois primeiro título. Do meio do campeonato pra frente, ele mudou totalmente a postura. Ele falou pro pessoal assim, não quero mais que vocês fiquem falando no rádio o que tá acontecendo, porque o foco sou eu. E é exatamente isso, a gente chama isso de estado de flow, quando você para de se preocupar com os outros. Você tem que se preocupar com você tem que estar ali concentrado no seu jogo. Tem atleta que não consegue nunca entrar em estado de flow. Tem atleta que fala assim, 2 vezes eu entrei em estado de flow na minha carreira inteira. Para quem não conhece, como que é É absoluta concentração. É quando o atleta ele consegue... Sabe quando você está jogando e não vê o tempo passar? Você só está ali concentrado fazendo o que você sabe que é certo fazer, mas não está preocupado assim, eu tenho que fazer uma cesta, ele desliga do mundo, é isso? Ele desliga. Assim, estão me olhando, o que estão pensando? Porque quando o pensamento desviou desse jeito, você já não está mais no jogo, você está preocupado com o externo. Você tem como ajudar um amigo meu, Pepe? Tira o celular dele. Porque, meu, cara, imagina, você já tem isso na tua vida, Pepe, esse momento? Já jogou estado de flow? Mas o que ela está falando é legal, porque eu acompanhei a corrida e aí a equipe do Lando Norris e do Piastri. A McLaren falou, o Piastri vai deixar o Lando Norris passar para ficar em segundo para garantir. Imagina a cabeça do cara, eu passo, não passo. O outro também, eu deixo passar, não deixo passar, mas
Né? Os caras devem ter um acompanhamento... Muito. O Lando, ele ficou em terceiro a corrida toda. Ele só precisava estar só em precisa terceiro, né? Mas numa hora dessa, se o cara não tá com a cabeça no lugar, o Piastri passando ele em segundo, ele fala, vou meter o carro nele. E acabou a corrida pro Lando. E ele tava ganha a corrida, porque se ele chegasse em terceiro, ele ia ganhar. E já aconteceu isso no automobilismo. Já. O Verstappen bateu... também não sabia se deixavam passar e o Verstappen... Na Espanha, o Verstappen bateu no Jorge, no Russell. Bateu. Ele perdeu a cabeça e bateu. Foi lá e bateu. Nós temos aí, Ela tá enfrentando a Fórmula 1, amigão. Aí estamos sabendo. Nós tivemos na Fórmula 1 também. Fora da caixa. Nós tivemos também na Fórmula 1 o Senna com o Prost. Era o tempo todo brigando, era a mesma coisa. O tempo todo, né? Era o tempo todo, a mesma coisa. Que já teve final de campeonato, que jogando ele fora da pista seria campeão. O Bortoleto, aquele acidente que ele teve, ele é ótimo, o Bortoleto, ele tem uma cabeça boa. Aquele dia que ele bateu, vocês viram o acidente? Não sei se vocês acompanharam. Ele bateu que, nossa, se fosse antigamente, ele estava morto, né? Ele passou depois correndo, 15 minutos depois ele passou andando correndo. Foi isso, a equipe no rádio, acelera. Tá bom, vou acelerar. Não é assim, não é acelerando que você ganha a corrida. É claro que você está numa corrida de automobilismo. O que eu estou entendendo é o seguinte, a doutora está explicando, não dá ouvido para os outros. Mais ou menos isso. Não, assim, quando você está lá concentrado, quando você está lá, na verdade, assim, o esporte eu vejo da seguinte maneira. O esporte, uma das coisas principais dentro do esporte é a estratégia. Sim. Isso tem que ter estratégia. Exatamente. Sim. A Fórmula 1 tem que ter estratégia, muita estratégia. A gente sempre brincava que o Vanderlei Luxemburgo era um estrategista. Não, mas Pepe, hoje em dia, a doutora vai falar, hoje você tem um psicólogo, você tem um fisiologista, você tem uma série de coisas que vai te dá informações. A gente não tinha isso aí, né, cara? Hoje você tem muita ferramenta para cuidar. Falando no que ele está comentando, você acha que antigamente era melhor ou hoje, com todos essa galera, é melhor? Então, hoje é melhor porque a gente consegue cuidar de todas as áreas. Tem muita gente, né? Se você for para analisar. Porque foi assim, Às foi vezes chegando a comida aos poucos. estraga, ela consegue ver. Então. Hoje você tem... O cara apresenta uma estatística para ela. Uma O série departamento profissional do Palmeiras hoje trabalha com 203 funcionários dentro lá do CT. Gente, o CT do Palmeiras é maravilhoso. É sério, eu acho que é um dos melhores. 203 pessoas trabalhando. Você falou agora do jeito assim, então você é palmeirense? Não sou palmeirense, mas o trabalho deles lá é incrível demais. Ficou com carinho assim, foi Você pode falar ou você não... Não posso falar, mas assim, não torço, porque cada hora eu tô trabalhando num clube. Aí eu tô torcendo pelos meus atletas ali, então fica difícil, né, de torcer. Seleção brasileira. Eu torço pra seleção. Mas isso do Palmeiras é porque eles estão realmente com uma equipe incrível lá, incrível. Eu tava falando, né, foi chegando aos poucos. Então foi chegando a nutricionista, entendeu que, se ele se alimentar melhor, ele joga melhor. Daí foi o fisiologista. Então foi chegando aos poucos. Acho que o último que chegou foi o psicólogo. Então é melhor nesse sentido de, olha, agora a gente consegue cuidar de todas as áreas. Porque também não adianta estar bom no mental e não jogar nada. E vice-versa. Não adianta você ser um craque e na hora começar a vomitar, não conseguir. Agora eu vou te fazer uma pergunta cabulosa. Você num clube... Não é que nem você faz suas perguntas. Mas as minhas perguntas são técnicas. As suas são de brincadeira. O cara tá me ofendendo. O cara tá pegando pesado comigo. Você num clube, você tem a psicóloga, a nutricionista, o fisiologista. E quando você não se dá bem com um desses, como é que funciona isso aí? Porque, eu não gosto... mandou, hein? Eu não gosto do psicólogo. E eu não gosto do nutricionista. Então, você tá se metendo na minha área por quê? Por quê? Mas ele tem que comer. Mas o que mais tem dentro do clube é isso. Você vive isso, né, cara? Você vive. O que mais tem é ciúmes. Aí você tem que ser o seu psicólogo, né? Mas aí o que acontece? É ciúmes, aquela fofoca dentro de clube, meu Deus do céu. Não existe. Como que você administra isso aí? É complicado isso aí? É complicado, porque todo mundo tem que se dar bem. Todo mundo tá ali pelo mesmo propósito, quer ganhar. Mas nem todo mundo pensa Mas igual. todo mundo pensa assim. Então tem sabotagem, tem que tomar super cuidado. Tem que fazer a política da boa vizinhança quando tá no clube, quando tem essa situação, né? Porque não dá. E quando é os meninos, por exemplo, o time que tá dividido. Já aconteceu de eu estar trabalhando num time e um cara que não era de São Paulo, era do Nordeste, não aceitava certas brincadeiras porque ele achava que para ele era falta de respeito, pela cultura mesmo. E aí um que era paulista ficava enchendo o saco do cara. Eles brigaram muito feio, aí o grupo dividiu absurdamente. Tipo, metade ficou do lado de um e metade do lado de outro. Né? E aí isso dava para ver no campo. E foi difícil para consertar isso, porque assim, dava para ver no campo. E aí o outro time vê, o grupo dividido. Aí o outro time dançava em cima.
E a gente está falando isso, da psicologia no esporte, quando a gente está falando nas equipes de futebol de base, de crianças, que envolve os pais, mas quando você vai lá para cima, que você bate lá no profissional, que daí envolve o poder do empresário, do jogo de interesse, do dinheiro, principalmente, que é o principal, da premiação. Eu liguei pro PP, ele falou, peraí que a mulher, estão fechando o vídeo que a mãe do jogador quer me bater porque ele não jogou, mano. Aí dá tem umas coisas assim, que a mãe é mãe. A mãe, ela vai Por que você não pôs meu filho? Por que você não pôs meu filho? Ele falou, mas seu filho errou pênalti, não vai jogar. Já vou ajudar o PP. Deixa os cartões, por favor. A mãe chegou no vídeo. O cartão tá aqui, ó, porque... Aproveita, Fabiana. O cartão. Porque, na verdade, a psicologia no esporte, quando você fala, que hoje é muito importante, né? Você pode, depois você me fala se eu estiver errado. Você trabalha motivação, você trabalha concentração e foco, autoimagem, autoestima. Físico. Você trabalha o desempenho de alto nível. Tudo isso tem uma importância muito grande. Uma performance melhor. Para ter uma performance melhor. Então, assim, eu acho que o forte de tudo que você falou, acho que a autoestima é o principal, né? E a autoestima vem do autoconhecimento. Mas por quê? Porque o esporte, ele te dá... Desculpa de interromper, mas assim, o esporte, ele te dá, a cada 3 dias, um estado emocional diferente. Exatamente. Você perde na quarta-feira, você fica derrotado. Você ganha no domingo, você vai terminar o seu final de semana, no sábado, mais feliz. Na outra quarta, você empata. Você fica mais ou menos... Então, o estado emocional muda a cada 3 dias, quando você está numa competição. Qualquer esporte, qualquer um. Qualquer esporte. Então, assim... e aí você tem que trabalhar a tua autoestima. Saber que quando você perde, tem que ter a autoestima. Vamos lá, não é o final, não é o fim do mundo. Tem a próxima jogo. Mas aí você só vai voltar ao normal quando tiver o próximo jogo e você ter uma performance melhor. Quando você entra numa fase negativa, aí o negócio é absurdamente. Eu ia perguntar isso agora. Você já pegou alguma tragédia? Algum atleta que... Já peguei atleta, assim, mal de falar assim, eu não sei porque eu tô vivo. Entendi. Assim, bem complicado isso. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, nunca aconteceu nada mais grave, assim. A gente conseguiu mandar... Mas de largar a carreira, você já deve ter pegado um monte, de largar a carreira já, de muita coisa. E aí, nesse caso, a gente cuida da autoestima de todos, na verdade, né? Mas quando já tá nessa situação, a gente cuida da autoestima do atleta. E outra coisa, o atleta, ele tem que se permitir perder. Porque assim, primeiro que quando ele perde, quando ele erra, ele consegue arrumar o que ele errou. Ele conserta porque ele vê onde ele errou e ele consegue consertar. E a gente tem até exercícios para isso, que são exercícios de visualização, né? Enfim, a gente tem coisas para dar para eles ali. Mas, quando o atleta entende que o atleta ele mais vai errar do que acertar, quantos chutes vão para o gol e quantos entram? Muitos, até um entrar. Então, quando o atleta começa a entender isso, que ele mais vai errar do que acertar, ele começa a se permitir. Aí tira esse peso. Então, quando ele sai de um jogo derrotado, ele não sai tão triste. Tem tempo para ficar triste. Tem só até hoje à noite, hein? Que amanhã, já outro dia, tem que treinar e tem que estar bem lá. Então, ele começa a entender isso. E aí melhora. E aí, quando ele entende que ele pode errar, que ele pode acertar, que ele tem que estar melhor que ele próprio no dia seguinte, muda completamente. E aí, ele fica sempre mais para a autoestima. E é isso que a gente precisa do atleta. Porque realmente o esporte, ele causa isso. Fica num pico de ansiedade e depressão, né? Se a gente fosse falar. O cara, o sonho dele era competir no Brasil. O cara veio de uma, né, toda uma daquela expectativa do Brasil. O cara bate na primeira, na primeira curva. Aquela batida, né? Aquela batida na primeira curva. Imagina a cabeça do cara se ele não tiver né? Pensa a pressão que tava. A pressão. E o cara saiu na primeira volta. Complicado isso aí. Fabiana, a idade mais difícil de se trabalhar? Então, criança é super fácil de trabalhar, por incrível que pareça, mas aí tem a questão dos pais. Então, isso torna a situação difícil, porque aí eu trabalho quase que 100% com os pais. Agora, os adolescentes, é difícil... Adolescentes que você fala, começa dos 12 aos 14 16... até 18. É super difícil trabalhar por vários motivos. Um dos motivos, ele sabe que o tempo dele está acabando. Porque, assim, é a fase meio que da transição, se vai dar certo ou não vai, então eles começam a se desesperar um pouquinho. E, além de tudo, é a fase dos hormônios, quer sair, não pode, tá preso no time, é concentração, é não sei o quê. Então, uns se conformam, querem aquilo para a vida mesmo, então eles, tudo bem, só que eles deixam de viver o desenvolvimento normal de um adolescente normal. Então, aí a psicologia também entra pesado aí, porque tem que ajudar nesse sentido.
E todas as coisas que acontecem com o adolescente, né? Ele deixa de viver. Então, escola. Tem pai que tira da escola porque prefere que o filho jogue. Tem a questão dos pais Verdade. Muito. E clube grande, aqui em São Paulo principalmente, eles não deixam, eles olham um boletim. Eu já vi tirar crianças de dentro do ônibus e falar assim, faltou uma semana na escola, não vai pro jogo. E o clube tá certo, de certa forma. Acho tá correto. Entende? Porque não pode parar de estudar, né? E se não avança, quer dizer... E outra coisa... Mas a gente entrevistou o André Brasolin. Ele fala, né, do programa que ele tem social, a gente tem que formar o cidadão, não formar o jogador. O jogador vai ser uma consequência da vida. Formar o cidadão. O que você fala? Tem que estudar. Aí, vai virar jogador? Porque você pega 50 jogadores, né, Pepe? 50 jogadores não vai virar jogador. Pepe, o Pepe tem essa informação melhor, né, Pepe? Quantos, mais ou menos, Pepe, esse número? O jogador, você pode se tornar um atleta profissional, depende do nível que você... Entendeu? Tem jogador que joga aqui na 5ª divisão de São Paulo que com salário mínimo. É atleta profissional. Ele é atleta profissional. E às vezes fica 3, 4, 5, 6 meses sem receber. E tem aquele que ganha 50, tem aquele que ganha 100. Não, mas a pergunta agora, qual que é o estágio? O estágio? Quantos por% para virar um top, assim? É pouco, né? É pouco. É pouco. Vai se tornar um jogador que vai jogar num time grande, vai vestir uma camisa de uma seleção brasileira, que vai ser transferido para um grande clube no futebol internacional, que vai ter assim uma posição de destaque. São poucos jogadores. É uma minoria perto daqueles que ficam para trás. Né? E eu vejo um ponto assim muito crucial aqui no Brasil, que é uma questão que todos nós sabemos que é a questão cultural. É muito difícil. E hoje é muito difícil. Hoje não, né? Já vem anos isso aí, né? Vem anos dessa história. Vem anos. E eu gostaria que você comentasse sobre esse questão, fator, né? Da questão cultural. Tem esse impasse. E a questão cultural é gritante mesmo. Porque, assim, por exemplo, tem pai que investe tudo naquela criança porque ele fala, ele vai me tirar de onde eu moro, por exemplo. Ele vai tirar nossa família do aperto. Quando tem peneira, principalmente das crianças pequenas, jogam com os atletas que já estão no clube, na base. É super complicado, porque você consegue ver quem que é o menino que quer tirar o pai ali da miséria, vamos dizer assim. Porque ele entra para aparecer, ele quebra a perna do outro, ele não tá nem aí o que vai acontecer. É gritante, você vê que aquele moleque vem assim para jogar, para querer... E não é assim. Eu já vi casos de realmente o menino dar uma entrada no atleta que já era do clube. Porque o pai pediu mesmo? Porque o pai pediu, ou porque o menino realmente entende que é ele que vai salvar a família da situação ali. E quebrar a perna do menino que era do clube. E ter consequências seríssimas, assim, porque quebrou a perna do atleta, que era um dos melhores atletas, inclusive, ali da. Você passa situação. No Corinthians ali, os caras estão tudo ali. Parece uma loucura. Ou seja, os pais enxergam no filho a solução dos problemas deles. Param de trabalhar, muitos param de trabalhar. O pai acorda 5 horas da manhã para levar o filho no treino, mas não acorda, de repente, 11 horas para levar ele na escola. Exatamente. Ou para trabalhar também. Ou se tem que escolhe o futebol. E tem pais que não, tem pais que... No automobilismo aconteceu uma coisa engraçada, e aí foi com o Kimi Antonelli. Tem uns vídeos, a mãe dele falando dizem assim... que é o novo Senna, né? Né? Ele até que correu bem, né? Ele foi bem. É bem parecido. Novinho, ele era tem um brasileiro agora, mais um despontando agora. Agora tem. E você assiste corrida mesmo assim? Assisto, acompanho. Acorda cedo? Acordo. Eu assisto mesmo, acompanho. E o que aconteceu? A mãe do Kimi falando assim, põe ele para fazer lição de matemática. Brigando com o pessoal ali, os engenheiros e tal. Porque assim, ele tem que estudar para ser alguém. E é verdade isso, a mãe dele teve razão. Foi engraçado, né? Mas ela teve razão. Porque se também a criança não estuda, como que ela desenvolve habilidades? Eu já vi um treinador uma vez gritando com as crianças assim, vamos correr na diagonal, ninguém saia do lugar. Vamos correr na diagonal. Eles não sabiam o que era diagonal. E aí? Então, quer dizer, tem que estudar além de tudo, para desenvolver, para aprender. Então, é bem complicado. Agora, se fala para o Bruno, na diagonal, ele fala comigo. Aí é complicado. Nossa, é um mundo que eu vou te falar uma coisa, tem que tirar o chapéu pelo teu mundo, porque para pensar, ó. Cada cabeça. É o teu problema, o meu problema. Não, E ainda tem que analisar a pessoa, ver os modos das pessoas. Não, e ver se o garoto também consegue jogar num coletivo. É o que eu falei pra ela, você consegue... Tem garoto que não consegue, o cara quer ser o estrela do time, né? E os pais, com você, também. Fabiana? Então, os Porque pais... você deve ser uma inimiga número 1 dos pais também, né? Exatamente. Tem gente que desiste, que fala assim, não, vou levar para um coach, por exemplo. Tá. Nada contra os coaches, tá, gente? Mas é que assim,
Faz uma provisão, né? O que acontece? O coach, ele tem condições de treinar algumas coisas, mas quando cai no lado emocional, o coach não tem esse estudo, né? Então, a gente até tem uma situação que é assim. Não adianta ir um cara lá no clube, por exemplo, dar uma palestra. Isso não é psicologia esportiva. Isso é uma palestra de motivação. O coach é a mesma coisa. Porque quando chega no emocional... Porque o coach, o que normalmente ele fala, né? Não, vai dar tudo certo, não sei o quê. Só que não vai dar tudo certo sempre. E aí, é um incentivador, né? Então, o que acontece? E tem psicólogo que é coach, mas aí ele faz um trabalho totalmente diferente. Não é desse coach que eu tô falando. Tô falando daquela questão mesmo desse incentivador. E aí, o que acontece? A criança vai lá, ou até o adulto, achando que sempre vai ganhar. Não é assim. A gente tem que falar. Você tem que se permitir perder. Você vai perder muitas vezes. Isso faz parte. É bom perder. Tem situações que é ótimo perder. Porque ele corrige uma situação ali que no próximo jogo ele vai muito bem. Então, é bom perder. É bom aprender a perder. Então, assim... É super complicado. E aí os pais, né? Os pais, tem pai que fala assim, não, eu vou levar pro coach. Porque vai falar o que ele quer ouvir. E pior é quando vai e volta e fala assim, nossa. E aí a criança volta, principalmente quando é criança, né? A criança volta toda arrebentada daí. Porque daí foi para lá e aí volta como? Né? Ou então quando vem alguém pro consultório que já veio do coach. É complicado também. Qual que é a diferença de um coach para uma psicologia? Então, o coach, ele trabalha muito a motivação. O coach é formado em quê? Coach. Coach? Ele é coach. Ele fez uma. Não sei nem se tem faculdade, mas tem cursos para coach, né? Eu não sei se já tem faculdade. Nunca Ele trabalha muito o lado motivacional. Isso, eles trabalham o lado motivacional. E que é legal. Se tiver, por exemplo, um coach e um psicólogo, é perfeito. Porque ele vai trabalhar todo o motivacional e aí o psicólogo pode ficar com a parte mesmo, né? Do emocional e tudo mais. Então, é muito legal. Mas quando é só o coach, ele não tem condições de olhar essa parte que a psicologia olha. Que é a pessoa como um ser humano, que tem emoções, sentimentos, como que reage, as habilidades. Como que o coach vai olhar isso? Ele não estudou isso. Então, não tem como ele olhar isso e falar assim, nossa, esse menino não pode gritar com esse menino, por exemplo. Como que o coach vai saber isso? Tem muitos disso daí também, né? Porque tem gente que, de fato, falou um pouco mais alto. Funcionário, tinha uma funcionária também no banco que você falava um pouquinho mais alto, travou, acabou. Eu sigo muito. Uma vez um dos treinadores renomados, Muricy Ramalho, ele fez um comentário que hoje eu sigo isso e assino embaixo. Ele disse assim, o esporte de alto, principalmente o esporte de alto rendimento, e ele falou especificamente do futebol. Ele falou, futebol, em algum momento, se ele não te deixou doente, ele vai te deixar doente. Seja atleta, seja você atleta, ou comissão técnica, ou diretoria. O Jamel falou isso pra gente aqui. Exatamente. Ele não quer exercer mais a carreira de executivo de futebol, porque já é uma pressão, um estresse absurda. É um absurdo. É o cara que tem que ter mais psicólogo hoje. Então assim, a gente trabalha ali porque assim, é um caminhão de problemas. Que chega pela manhã, quando você chega no clube, é um caminhão de problemas que, assim, vem fulano de tal, vem o ciclano. É muita responsabilidade de tudo, né? É um colete, é uma bola. É um conjunto de coisas que deixam você maluco. O Jamel esteve aqui e ele estava falando quando ele foi CEO do Santos, né? Aí o Neymar tinha que gravar 2 horas da tarde e tinha treino. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aí tinha que pegar o helicóptero para ir gravar. Como que o cara consegue... E o técnico administrar tudo isso aqui, né? E vocês ainda, acho que é pior para um cara no tamanho do Neymar, porque deve ser pior. Numa situação dessa, jamais uma palavra da doutora seria válido para alguma situação. Ele não vai. Nem então, pode, como eu falei para vocês, eu nem posso fazer. Eu acho que é mais difícil para ela cuidar de um cara que chega nesse nível, assim. Então. A gente tem que falar daí para a comissão, né? Olha, o ideal seria que ele não fosse, né? Ou que vamos arrumar esses horários. Tentem conversar com um empresário, por exemplo. Porque não tem como. Mesmo assim, a palavra também ia ser... Mas e o empresário? É pior que o pai e mãe? É isso aí, chega a esse ponto. Doutor, e o empresário é pior que o pai e que a mãe? Em alguns casos, sim. Pior. Porque aí rola dinheiro envolvido. Então... E quando é criança que tem empresário e fica lá, tem que colocar meu menino para jogar, porque tem a minutagem, tem não sei o quê. É muita coisa que rola. Porque tem interesse do empresário em cima do atleta para que possa fazer lado financeiro. Eu não vou falar nomes, mas o PP estava contando, um menino de 14 anos vai ser vendido, né? Um empresário aí por milhões hoje, né? Imagina 12 anos. 12 anos, Mauri. Então, todo mundo 12 anos, milhões. E é o pai de um grande jogador que comprou que vai fazer o jogador. Imagina a cabeça de um moleque que ele veio da periferia ganhar milhões na conta. O exemplo mais recente que tivemos foi a venda do Endrick. E acabou, né? Tá meio que... Né? Por quê? Deve voltar agora, né? Palmeiras?
Não, deve voltar. Por Sim, quê? O Real Madrid vai emprestá-lo. Já tá faz tempo, né? O Real Madrid não quer mais ele. Um cara que, de cara, já levou 60 milhões na negociação. Como precisa de No ministro? Palmeiras, então, era uma luz. Hoje, quem é o Endrick? Então, você vê que é o pai que pediu emprego, ele pediu emprego no Corinthians, No São Paulo. no São Paulo. E o São Paulo não quis dar emprego pra ele, foi pro Palmeiras. Foi o Palmeiras. Então, você vê a situação. Então, também só deu esse tiro certo. Imagina a cabeça. Imagina. É muito novo, foi pra fora, depois casou. É muito complicado Então, isso. Muito separou, complicado. né? Separou. Mas você parou? Parou. Ah, já tá separado já? É muito novinho. É muito dinheiro, muito novinho, sem ninguém. Tudo assim, muito fácil, né, Fabiana? Tudo muito fácil. E assim, quem que tem estrutura? Quem que vai orientar? Fala assim, não, faz assim. Com o próprio Neymar, quem que orientou os pais e todo mundo? Eu sei que o pai do Neymar, ele acabou indo atrás, né, para estudar e tudo mais, né? Mas assim, quem que orientou eles até então? As coisas foram acontecendo muito rápido, muito dinheiro acontecendo e tal, e aí? Do Endrick foi 60 milhões na cara, Então, amigo. mas quando a gente fala, a gente está fora do processo. Quando você está dentro dele, sabe você que, vamos imaginar, fazer aqui imaginar né? Um atleta fictício. Não, um atleta assim, você sai daqui, você sabe que você tem, de repente, uma Ferrari lá na tua garagem. Você sai daqui, você fala assim, putz, meu, você fica pensando... amanhã cedo. Não, você fala assim, pô, eu vou chegar em casa, eu vou dar uma volta na minha... Vou pegar minha... Tô falando mesmo da Ferrari mesmo. verdade. Vou pegar minha Ferrari, vou dar uma volta, cara. Vou dar uma volta de Ferrari, vou, sei lá, vou onde estão meus amigos ali, vou... E onde chegar, sabe que vai ser bem recebido, porque a fama também te ajuda. Então, assim, é tudo muito novo, é tudo muito grande. Deslumbrante. Esse lado que você tá falando, eu participei muitos anos, Muito, né? né, amor? Muito. Eu posso falar pra você, e isso eu convivo com isso, né? Então, eu quero ir, um exemplo, Fazenda da Churrascada, que é um restaurante famoso. Chegava lá, amigão, podia estar lotado, já tinha minha mesa. Ia pra tal lugar, já tava tudo disponível. Fica muito fácil. Né? Tudo muito fácil, então é um mundo que eu conheço muito bem. Para administrar é difícil. É complicado. Administrar Agora, é difícil. às vezes, né, é muito difícil você chegar, No topo. né, no topo. Mas é muito mais difícil você permanecer no topo. Exatamente. E é esse trabalho que você deve exercer Sim. tem que exercer com uma certa maestria. Você já pegou um grande para... Já. É complicado. Epa, aqui pode falar tudo, né? É complicado, sabe por quê? Porque assim, primeiro que... E depois, que não vai ter todos esses patrocínios, não vai ter tudo isso, tem que saber lidar com o seu dinheiro, com a sua aposentadoria. E outra coisa, aposenta vai fazer o quê que joga desde os 4 anos? Não tem outra profissão. O cara vive um luto. Então tem que fazer a transição de carreira quando está nessa situação. É difícil. E a gente vai até o final, a gente acompanha, até a parte mesmo financeira, conhece, tudo. Porque... no mundo do futebol, atletas que ganharam milhões e hoje não falido. têm um padrão de vida porque não souberam administrar. Porque você está jogando ali, você está ganhando, você está Eu entrando... conheço um que ganhou muito dinheiro, não tem dinheiro para pagar a pensão. É isso, porque ele vive naquele padrão. Aí ele sai, né? Acaba a carreira ou troca de time, sai da Europa e vem jogar no Brasil. Só que ele esquece disso, ele continua gastando o mesmo tanto que ele gastava, fora carros, casa e tal. E aí, para falir... Não consegue manter o que construiu, a verdade é essa. Depois, não consegue E fora manter aquele jogador- e acaba patrocínio, acaba tudo. E não fora entra aquele tanto jogador dinheiro que mais. não sabe parar, né? Isso é Não sabe pior parar. ainda, né? O cara que jogou a vida inteira, o saber parar é mais difícil ainda do que Na isso aí. verdade, assim, eu acho que um dos fatores também importantes é saber lidar com a gestão financeira. Sim. Que muitos não sabem, né? Não. E aí tem que ter uma pessoa tem nem especializada, conhecimento. não tem conhecimento. Tem que ter uma pessoa que realmente tenha uma certa expertise para que possa fazer uma gestão financeira. Falar, O Palmeiras pegou um cara da XP, contratou um funcionário da XP para tomar conta do dinheiro do Endrick e tudo que ele conseguisse mexer, ganhasse, fazer o dinheiro trabalhar, ele ganhava 10%. Mas isso aí. Porque os pais não tinham condições, Hoje não tem estão conhecimento. todos, graças a Deus, tem muita gente com consultoria Então, da XP, consultoria, né, então. cara? Mas é para você ver como que o mundo é. Eu já ouvi de várias pessoas próximas ao Adriano Imperador que ele vive... Esse é um caso para doutores... ninguém vai conseguir estudar Mas um caso o que desse, me né, falaram, cara? o que me falaram foi o seguinte, que a mãe dele realmente toma conta das coisas dele, que administra e fala para ele assim, olha, tá aqui, ó, essa Só isso. partezinha... O mensal. Esse aqui é, o teu mensal. Isso aqui você faz o que você bem, você quer vir morar lá, que ele gosta de ficar lá na comunidade, enfim. Você quer ficar lá, ó, esse aqui é o que você pode gastar. O resto eu administro. Me passaram já, N pessoas já me passaram essa mesma informação. É isso aí mesmo, mas é isso aí mesmo. Mas esse é um caso difícil de ser... Eu né, trabalhei isso com um é jogador verdade, que era irmão dele. Eu não sei o que Parceiro. você pensa de um jogador desse aí, né? Porque, né, a cabeça dele deve ser difícil de
de conseguir administrar isso aí, né, cara? De chegar no ponto que ele chegou e não gostar da vida que ele tinha e o jeito que ele tá hoje é complicado, né? Mas ele continuou com a vida boa, continuou com a vida que ele quis. Eu te falo o que eu te falei, acabei de falar. É difícil, né, mano? O jogador que eu trabalhei, a irmão podia dele... jogar muito mais, né, Pê? E ele vive feliz, cara. Infelizmente é a escolha de vida dele, né? Difícil, né? E conseguiu manter o patrimônio. Ele conseguiu manter o Que é o patrimônio. mais difícil, normalmente, né? Inclusive, eu fiquei sabendo até que a mãe dele fez ele vender a lancha, né? Fez. Uma lancha, você sabe que assim, é aquela alegria, né? Quando compra, quando vende. Três alegrias, né? Quando compra, quando vende e quando vem buscar. Tem certeza que foi embora. Doutora, assim, você acha que um jogador hoje é mais difícil o coletivo ou o jogador que joga um esporte individual? Para você cuidar do mental, essas coisas? Então, normalmente o individual, ele é difícil porque não é só ele. Mesmo no individual tem uma equipe por trás. Então, acaba que dá quase na mesma, porque sempre vai ter uma equipe. A única coisa é que ele ou joga sozinho, né? Mas é parecido, assim, não muda muito. Ele não pode errar, né? O individual não pode errar. O coletivo ainda pode errar e o cara consertar. Né? Agora eu quero uma opinião dela. Você acha que todo jogador deveria ter uma doutora em sua vida? Todo mundo, não só jogador. Mesmo ela até comentou, mesmo aqueles que não têm problemas, que supostamente não tem, porque problema a gente tem durante o dia, vai aparecer. O tempo todo. Tudo é problema, né? Tudo. Casado, então? Agora, quando você chega no estágio, que aí eu penso assim, hoje eu penso dessa forma, eu gostaria de pensar lá atrás da forma como eu penso hoje. Problemas, se você colocar ele com, eu sou um azarado, não sei o quê, é uma coisa, atrai. Se você colocar o problema como um aprendizado, apareceu esse problema aqui, eu vou resolver. Quando você acaba de resolver esse problema, você pode ter certeza que você vai aparecer outro. Vai aparecer outro, mas você aprendeu a administrar aquele. Você aprendeu a administrar, peraí, né? E aí que você vai... A doutora já pegou um cara de fábrica de caixa de papelão? Tem como ajudar? Tá girando aqui. Tem como fazer um malabarismo? Ele teve um ano 2025 muito difícil, é isso? Uma mágica. Quando dá pra atender, meu amigo? Esse ano ainda dá? Tô pertinho ainda. Já vai vir o Natal. Mas é isso, quando a gente consegue resolver alguns problemas, você cria condições de resolver os próximos. Então vai ficando mais fácil. E problema sempre vai ter. E todo mundo devia fazer terapia mesmo. Porque é autoconhecimento. Quando a gente se autoconhece, você fica poderoso. Então não vou fazer. Já pensou o Amaury poderoso? Deixa pra lá. Vai pular o muro do 7 de setembro sem pôr as mãos. Deixa pra lá. Mas é um caso. Então é isso. Eu vi a sua foto com a Paula, né? Com a Magic Paula. Uhum. E eu sempre gostei dela. E é um exemplo assim. Ela foi pra seleção brasileira com 14 anos, né, cara? Né? Foi a jogadora mais nova a vestir a camisa do Brasil. Acho que em todos os esportes femininos, com 14 anos de idade. Imagina a cabeça de uma menina com 14 anos conseguir estar na seleção brasileira, entrou 15 anos titular da seleção brasileira, cara. Né? Complicado. Como que ela teve que chegar a isso aí, né? E conseguir administrar... Trabalhar isso, né? Trabalhar isso, sem... E não tinha, essa época não tinha psicólogo, não tinha nada. Você tem algum atleta fiel? Parceiro que você atende toda semana? Sim. Muitos. Que legal. Muitos. Principalmente criança. É bem dividido, assim. Tem bastante adulto também, mas muitos. Semanal. E quinzenal. E assim, a princípio eles começam com aquele pontinho de desconfiança, mas depois quando pega confiança, ele começa a entender melhor, né? E treinador também, eu atendo bastante treinador. Treinador sofre, hein? Treinador, porque assim, a decisão é toda dele. Você é psicóloga do Tuca? Não, do Tuca não. Porque assim, ó... Tem uma fofoca, o Tuca tá indo para um lugar aí, ó. O Tuca gente bastidores aqui no futebol. O Tuca Guimarães, que é um grande amigo em comum que nós temos, né? E você chegou a trabalhar com o Tuca. Eu vi o cara, eu levo o Tuca para não sei aonde. Eu vi falar aí. Porque o treinador é assim, tá todo mundo lá comemorando a vitória e ele já tá bolando outro jogo. Ele é solitário. E quando perde, a culpa é do treinador. O treinador sofre. Quantas propostas de casamento já teve? Não. Eu preciso de você ao meu lado sempre. Tô cheio de problema. Aqui. Mas daí não funciona mais, porque se aí tem uma intimidade, você começa a olhar com outro olhar, daí não é mais. Não funciona. Psicologia não funciona em casa.
Porque em casa você usa o coração, é a mesma coisa de um médico. O médico não opera um filho, porque ele se desespera que está esvaindo em sangue, por exemplo. Boa colocação. Então você jamais seria psicóloga do seu namorado ou do seu esposo? Não dá, dos filhos, não dá, porque entra emoção no meio ali, você age de um outro jeito. Legal. Não funciona, legal, com amigos, não funciona. É um ponto não tô observando importante. vocês, porque não funciona. Vamos embora? Não funciona. Nem de amigo. Não. Então, Maurício, você vai continuar sendo a mesma... Não vai adiantar. Por isso, porque assim, a gente... Se vocês me contam uma coisa, eu vou olhar com outro olhar, tipo, ai meu Deus, e agora, tadinho? A psicóloga pode falar, ai, tadinho. Então, o Maurício foi o pior zagueiro do 7 de setembro. Agora eu vou contar o pior pra ela. Você me conhece há muitos anos. Eu nasci viado. Só que quando eu fiquei sabendo o que ele fazia, eu mudei. Olha, sem psicóloga. Pra ajudar. Ai, meu Deus. Pronto, confessei tudo. Fez a terapia da vida. Não precisa mais ir na terapia, Tá Maurício. vendo, Fá? Acho que você tem que ir na igreja se confessar. Vou ter que ficar um mês. Coitado do padre. Padre, Vai embora, Maurício. vai, tchau. Procura a doutora Fabiana. Você foi recentemente, né? Tô indo sempre agora. Te aceitaram? Mas é bom. Bom. Ei, te aceitaram? O padre falou, filha, tem um problema. Fabiana, Volta semana que vem. doutora, dá uma receita pra nós ficar mais calmo, enxergar a vida melhor. Então, mas com autoconhecimento. De verdade, autoconhecimento, porque você controla, você consegue se Como controlar, que você você faz? sabe. Vai no banheiro, olha no espelho e se xinga. Pode ser, se funcionar pra você. Você é um burro, mano. Mas é você se conhecer, prestar atenção nos pensamentos, nos sentimentos, porque daí você consegue entender o que te atrapalha, o que te irrita, o que te deixa feliz. O trânsito. Então, Como por que eu devo exemplo. fazer no trânsito? Então, Andar a você pé, fica fala pra irritado? mim. Você fica irritado no trânsito? Eu acho o trânsito é uma coisa assim absurda. Então, mas por ali. quê? O que te irrita no trânsito? A atitude das pessoas, meu. Você vê que a pessoa... aqui que eu vou. Para no meio da rua e tá tudo certo. Para o carro onde Não quer. dá seta. Não dá seta. Você fala, meu... Isso é uma única coisa que, sim... Isso eu preciso de um tratamento mesmo. Não, isso é verdade. Não tenho vergonha de falar. Não, mas eu já não tenho mais Então. prazer, por exemplo, de dirigir. Eu não tenho. Em São posso Paulo, até- principalmente. Em São Paulo principalmente, né? Marginais, enfim. Eu não tenho, sinceramente eu não... E aí eu acabei perdendo até, assim, não é que não acho bonito um carro. Hoje a gente, né, é legal e tal. Mas eu perdi essa... Não é hoje já a minha prioridade. Por exemplo, não é a carro, minha também. ter o carro e tal. Porque eu E dou não é a uma minha volta, também. pra mim já não, entendeu? Porque eu não gosto mais de dirigir. Eu não tenho... Se você entrar no carro, você falou, dou a chave, você vai dirigindo? Pode pegar o carro e vai dirigindo. É o meu estresse hoje. Isso é uma Então. coisa, Porque eu não Fabiana, consigo. que é o meu sofrimento hoje. Isso é verdade. E assim, só que, por exemplo, né, que você estava falando de as pessoas param no meio da rua e tal, né? Tem gente que é folgada mesmo. Mas o que a outra pessoa do outro carro tá passando? Às vezes ela tá parada na sua frente, distraída, olhando para onde vai. Só que ela tá com um problemaço na vida, os pais doentes, por exemplo, e ela tá lá viajando porque a cabeça tá milhão. Se você começa a pensar no outro assim, você fala... Você se acalma, entende? Por isso que eu falo, autoconhecimento, você Vai vai... cobrar consulta. Agora, pera um pouquinho. A doutora não tem nenhum defeito? Defeito? Assim, que estresse, assim, fala, meu... Eu sou muito calma normalmente, sou muito Não, calma. isso é mas- verdade. Desde que eu conheço a Fabiana, ela pra ter um infarto fulminante é 3 dias. É, porque não tem. eu Ela sou é de muito boa, a calma. vida inteira sempre foi essa pessoa. Mas eu acho que tem problema, como todo mundo. E nada te estressa. Vai, conta um Não, é muito podrezinho. difícil vai, me estressar. Nossa, eu nem sei a última vez que eu me estressei. Eu sou muito calma mesmo. Mas isso é porque eu sou assim, né? Mas algum jogador já te estressou? Já. Muito. Você já deu Dá pra vermelho falar pra o algum? nome do jogador? Já deu vermelho pra algum deles? Fala, você eu não atendo mais. Já. E aí a pessoa falou assim, não, tá bom, vai, entendi. Vou colaborar agora, vai. Aí coração bom volta. Volta. E você não tem um sonho, um desejo de voltar a trabalhar num clube ainda? É legal trabalhar em clube. Eu gosto de trabalhar em clube. Se tiver alguma proposta, eu vou, sim. É que o consultório, ele ocupa bastante tempo, né? E o clube também, né? O clube também, Você acaba então- optando Você vai por um- viver pelo clube, né? Você opta por um Imagina, clube e outro, imagina né, um cara? clube, amigo. É. Um Principalmente clube que tem grande clube ainda, né, cara? que você não tem ajuda, porque tem clubes que tem mais psicólogos, né? Mas se não for Porque um hoje o clube clube muito tem grande... psicólogo menor, maior? Como que funciona na isso? base. Então, Na base, se como- for clube grande, aí tem na base, tem no sub-20 separado e no profissional. Ou sub-20 profissional junto e os da base, né? Mas se for um clube mais ou menos, é um psicólogo para tudo. Você pode ter um estagiário, mas aí são duas Mas isso aí- pessoas para mas todo aí- mundo. Mas esse lado da base com o profissional tem que ser o mesmo conhecimento. Não adianta você vai criar um da base, um trabalho seu, de um psicólogo, aí vem outro lá
que é totalmente diferente do estudo trabalho. diferente, né? Estudo diferente, imagine. Você pega um moleque de 12 anos, um profissional de 19, 20. Não, mas isso é tratamento, assim, até parte técnica, até parte de condicionamento físico, tudo é diferente. Não, mas eu falo assim, que nem hoje o Palmeiras tem muito que o Abel prega isso daí. De o trabalho do Abel, o estilo de jogo do Abel vai ser do sub-20, sub-18, sub-15, né, bebê? Isso aí é ele quer pregar tudo isso aí. Na psicologia também tem que ser uma engrenagem só, né? Falar a mesma língua, senão o cara sai do sub-14 com uma psicóloga, aí chega no sub-15, não, você não tem que fazer isso, tem que fazer tudo errado. A cabeça do garoto fica, né? Completamente. Tem que ser uma mesma linha. Uma mesma linha, porque tem várias linhas de psicologia, não tem? Tem. Então, cada psicólogo, ele até pode, cada um trabalhar na sua linha, mas desde que eles trabalhem a mesma coisa. Mais ou menos isso, para não chegar bagunçado, para quando trocar de psicóloga, no caso, né? E tem atleta que ele nem quer trocar. Ele fala assim, não, tô acostumado a contar tudo para ela, quero continuar com ela. Então, aí a gente faz, por exemplo, assim, vamos supor que eu esteja no profissional e tenho a da base. Eu trabalho o grupo profissional e aquele atleta vai trabalhar individual com aquela da base, porque daí ele já está acostumado com ela. E vice-versa, acontece também do contrário. Imagina que essa mulher sabe de podre. Nossa. Que não pode contar, que não pode contar. Lógico, mas agora chegou um momento que vamos curtir um pouquinho algumas fotos em que... E aí comentar também sobre essas fotos, né? São fotos, assim, legais, importantes. Bom, aqui a gente tem aqui apresentar a nossa convidada, Fabiana Nascimento, psicologia clínica e esportiva. Olha lá as tem bolas umas bolas que nós vamos pegar pro programa, hein? Aproveite e fala a tua clínica, Fabiana. Onde fica? É na Rua Maria Adelaide, número 241. É bem pertinho daqui. Na Água Rasa. Água Rasa. Especialidade esportiva. Sempre esportiva? Clínica esportiva. Clínica esportiva. Tem mais vamos ver a segunda foto. Aí foi num evento que tinha bastante pessoal da ginástica artística, rítmica. Aí... É o Diego, né? O Diego Hipólito. Popó. Grande campeão. Aí também era o mesmo... o ginasta, evento. né? O Nori. Aí é lá no Nacional. Aí, Pepe, saudade do Nacional, Pepe. Aí virando a foto. Deixa eu ver se eu conheço a galera aí. Essa foto foi quando? 2023. 2023. Legal. O Gabriel, todos obedientes, é o treinador. Era o Gabriel, o treinador. Ele ainda tá lá, né? Tá. Legal, parabéns. Aí foi com a Paula. Aí, Nossa. O evento sobre basquete. A Paula? Então, graças a Deus que não é só os homens que ficam ruim. Mas que Paula? A Hortência foi no mesmo evento. Paula de novo, né? Foram 2 dias de evento. Esse daí foi o Bruninho. Esse foi também um evento lá de vôlei, né? Foi esse ano esse evento. Foi lá no COB, no Comitê Olímpico. Aí tava uma pergunta assim, o pai dele foi um jogador técnico. Né? Como que cuida da cabeça dele, sendo o pai técnico dele? É mais difícil ser o pai e filho? Como é que funciona? Quando acontece isso, a gente fala assim, né? Eles tiram isso aí bem de boa, né? Os dois, Tiram. né, cara? Mas o Bruninho sofreu. A história do Bruninho é bem complicada. De fora, né? O Bruninho... Porque o Bernardinho é exigente. É super exigente. Pensa com o filho. E ainda assim, né? Normalmente, os nossos filhos são a nossa extensão. Então, de certa forma, se meu filho faz alguma coisa errada, é eu que estou fazendo a coisa errada. Ou não, ou meu filho tá jogando porque é filho do técnico. Como que cuida da cabeça do jogador? O que acontece? A gente fala assim, da calçada para fora, você é o pai. Vamos ter que resolver isso aqui, assim, que horas que você vai ser o pai? Então, em casa é proibido de falar, já para uma família normal, já é proibido de falar em casa, como eu falei no começo para vocês, né? Em casa deixa tranquilo lá, não vai falar do esporte, a criança não quer falar, e o adulto também, né? E aí, quando é o pai, é o treinador, é isso. Qual é a linha que a gente vai traçar para você deixar de ser o treinador e começar a ser o pai? A gente trabalha isso com os dois. Porque senão vira uma coisa só e aí vira muita bagunça. A qualquer momento toca no assunto. Não, é difícil. E a gente vê que o Bernardinho é um cara exigente. Imagine com o filho, como é que cuida disso aí, né? Ele é um cara muito, né? Muito. Né? Saber separar, eu acho que é um dos fatores. É difícil, muito, né? E a gente tem mais uma foto, Diego? Aí tem você já para finalizar a sessão de fotos. E eu vou colocar agora. A psicóloga do São Caetano enviou um vídeo. É um pouquinho extenso, vamos procurar aqui. Que é a Mônica Rosa.
Pode soltar, Diego? Boa noite. Meu nome é Mônica Rosa, sou psicóloga no São Caetano e a convite do nosso amigo Pepe, gostaria de falar um pouquinho sobre a psicologia do esporte aos amigos do esporte fora da caixa. É muito importante e relevante verificar o quanto vem crescendo no nosso país a psicologia dentro do esporte. E o quão é importante que isso seja divulgado, como vem sendo nos últimos tempos. Porque não dá para separar o atleta do indivíduo. E nós sabemos que a vida do atleta tem muitas demandas emocionais. E o indivíduo, não dá para a gente separar o atleta daquilo que ele é, de onde ele vem, e principalmente onde ele está inserido, num mundo onde tem muitas competições, muitos desafios, lesões e tantas outras demandas emocionais. Eu fico muito feliz em ver o quanto a psicologia vem crescendo, o quanto estudos vêm sendo feitos com base na neurociência, com base no comportamento. E eu diria que a psicologia do esporte é tão essencial para os atletas, como até para a comissão técnica. Então, a psicologia do esporte é necessária para todo o grupo que demanda dentro do esporte. Não dá, gente, para a gente separar o indivíduo do atleta. É muito bom ver o quantos clubes eu vejo no São Caetano. O São Caetano nunca trabalhou sem psicóloga. O São Caetano trabalha com psicóloga em todas as esferas, em todas as categorias. Então, não só categoria profissional, mas para a formação do atleta. É importante que ele já esteja com esse suporte da psicologia e da neurociência. Que a gente possa ter mais discussões a respeito disso, que a gente possa ter mais momentos como esse e um olhar profissional de um psicólogo dentro do futebol. Alô, não tá atendendo, não, Pepe? Grande abraço, Pepe. Continue assim. Esse programa é de grande relevância para nós que trabalhamos no esporte. Uma ótima noite. Ela não te atende, não, Pepe? É aquele tal negócio, né? A gente tá lá no clube. E aí ela tocou num assunto que eu gostaria de comentar com a Fabiana, que é a importância da neurociência hoje dentro do esporte, dentro dos clubes, que está assim, algo impressionante que vem mudando também, né? Vários fatores. Muito relevante. A neurociência, ela estuda como a gente aprende, a princípio, né? Então, não só isso, né? Estou resumindo. Então, dentro do clube é muito importante porque a gente consegue entender o quanto aquele atleta aprende, como ele aprende, né? E aí a gente consegue, através disso, fazer os testes cognitivos, que são os treinos cognitivos. Então, a gente trabalha memória, concentração, visão periférica, né? Muita coisa a gente trabalha. E até essa questão que ela falou, né, do atleta ser um indivíduo e a gente não conseguir separar, a gente consegue trabalhar isso também na psicologia e na neurociência, porque cada um tem o seu individual para aprender. Então, a neurociência, hoje em dia, está sendo, assim, a coisa principal dentro dos clubes. Por isso que eu falei aquela hora do Palmeiras, que eu falei, eles montaram uma coisa incrível lá, porque eles estão trabalhando muito essa questão da neurociência, eles montaram um lugar lindo lá, cheio de plataformas e coisas para treino para os jogadores, assim, muito legal mesmo. O que me chamou a atenção dentro da neurociência foi um trabalho que o próprio São Paulo vem fazendo já há algum tempo, né? Você ampliar o seu campo de visão. E o São Paulo é muito preocupado, foi um dos pontos principais, foi a preocupação da questão do celular. Uhum. Né? Que o garoto ele chega lá no CT, lá de Cotia, ele é obrigado já a avisar a família, ó, tô aqui dentro, já cheguei no CT, tô aqui no CT, enfim, deixa o celular ali numa caixinha, pelo menos 2 horas antes do jogo, né, através de exercícios, para que você possa ampliar o seu campo de visão, né, a visão periférica, e você, através de exercícios, porque assim, quando você está... nós mesmos ficamos assim, né? Quando você fica concentrado nesse quadradinho aqui, ó, o teu campo de visão, ele fica muito limitado. Fica muito limitado, Então, quando você levanta a cabeça, quando você vai
ter o mundo à sua frente, e você está aqui, ó. Você está aqui. Por isso é lógico, né? Que a gente tem, por exemplo, um jogador que é altamente... faz a leitura do jogo, que é o Messi. A bola, antes de chegar nele, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe o que vai acontecer. Porque tem um cognitivo, tem uma leitura impressionante, fora do normal. Mas alguns jogadores, eu acho que isso, eu achei isso super importante. Eu venho estudando para poder até aplicar isso lá no clube. Geralmente com relação ao campo de visão, né? Que é impressionante como você fica restrito e quando você faz os exercícios, você aumenta a tua visão periférica. Eu tenho uma pergunta para os dois. Uma para a doutora e uma para você. Hoje o pessoal chega no estádio para jogar uma partida de futebol, desce com caixa de som, fone, som alto, aquele negócio. Como que você vê e como que você vê? Como administrar certo, também. errado. Porque um escuta uma música, um tipo de música. Mauri, Você acabou de falar de 2 horas para poder se concentrar pro jogo. Eu já falei dessa relação, vou até antecipar a doutora, porque daí eu vou dar minha opinião e a doutora é especialista no assunto e ela vai poder me corrigir se eu estiver errado. Um clube e uma doutora. É o que eu vivi. Exatamente. O que eu vivi e o que eu vivo hoje. Por exemplo, dentro de um ônibus. Quando nós íamos jogar, e você também jogou, Piro, quando nós íamos jogar, não tinha nada desse negócio de fone, de celular. Nós discutíamos como que a gente ia jogar, como que ia ser o adversário, a gente falava sobre o jogo, comentava sobre o jogo. Ó, eu fiquei sabendo lá que o lateral esquerdo, que é fulano, desce pra caramba. Ô fulano, ô Geraldinho, vai lá, você não esquece de você marcar o lateral esquerdo que vai descer lá toda hora, fica atento. Faz marcação dupla. A gente discutia na chegada do estádio sobre o jogo, sobre o time adversário. E a união. Né? E você ficava junto, ali, e aí tinha um sambinha, aí tinha uma música, tinha uma brincadeira, a cacheta. Hoje no ônibus, né? Então. Você chega no estádio hoje, né? É mudo, o ônibus é mudo. É cada um com seu fone, cada um com seu celular, e às vezes você não vê um jogador individual conversando com amigo. Cada um, é individual, é individual. E quando eles descem do ônibus, é exatamente aquilo que aconteceu dentro do ônibus. Saiu lá do hotel para chegar no estádio, cada um na sua vida solitária. E dentro do vestiário também. Porque na sua vida solitária. Quando eles estão dentro do vestiário, continua a mesma coisa. Tá tua camisa aqui, fone, cada um curtindo. Você não vê que tem a conversa, aquela reunião, aquele bate-papo. Reunião, né? Você vai... Sua opinião, é certo ou errado? Olha, eu sinceramente, que a gente tem aí um processo de evolução, né? Que as coisas evoluem, mudam. Mas é um trabalho. Mudam e tal, mas eu gostava mais da minha época. Eu achava ela mais assim, consistente, mais importante para a finalidade que é uma partida de futebol. Então vamos jogar a bronca pro outro lado? Agora eu jogo para ela. Doutora. Prós e contra. Todo mundo está preparado. A gente precisa saber. Todo mundo está preparado antes. Então, por exemplo, tanto que vocês, por exemplo, não vem uma psicóloga lá no banco junto com um fisioterapeuta, um treinador, porque o trabalho tem que ser feito todo antes. Então, como que é seu modo de relaxar? O meu é ouvindo música. Então, beleza, põe lá seu fone e vai ouvindo música. Exatamente. Então, esse é o a favor. Então, tudo bem deles não estarem conversando, tudo bem e tal. É um momento de relaxar. Só que, por exemplo, quem ganhou a Copa em 94 foi quem teve essa atitude no ônibus. Então, acho que depende da competição, da situação, de onde está indo, quem que são. Por isso que mas hoje não é a união? É a união. Por como isso que o Brasil hoje ganhou? Não tem. Pega o vídeo na internet. Como que o Brasil ganhou a Copa de 2002? É samba, meu. Eles desceram com o São Ronaldinho e sambando e batendo bola e tal. Mas ali tinha ganhou a Copa palavra. Não, então, mas ganhou a Copa não tem hoje. Como que ganhou a Copa de 94? Dessa forma que eu falei. É a mesma coisa. Hoje você vê. Dessa forma que eu falei. Desce o garro. 3 minutos depois, desce outro. Cada separado, né? Eu não vejo um conversando. Vamos, tá legal, tá bacana? Não vejo essa conversa, cara. Você tá bem hoje? Como foi eu vejo isso. Às vezes, eles não conseguem nem enxergar quem está ao lado deles, passando ao lado deles, e a câmera. Não dá nem um sinal pra câmera. Pode ver, meu. É tão concentrado. Tá concentrado no que, sei lá, música, não enfim. Ouvindo, tal. Tá ouvindo? Então, e às vezes ele tá fazendo o trabalho que a psicóloga também mandou. Por isso que eu tô falando, tem o pró e o contra. A gente não sabe ali o que tá acontecendo. Então, mas você acha certo esse trabalho? Então. Sabendo que assim, nós vamos pra um jogo. Nós temos 2 horas para entrar em campo. Você não acha que deveria ter a união de conversar que nós estamos aqui, do que ficar cada um isolado? Eu toco com a minha música, toco com a música.
Você acha que isso... Então, depende da situação. Tem situação que realmente atrapalha, mas tem situação que não atrapalha, que é ótimo que aconteça desse jeito. Entende? Porque pode... Vamos supor que da discussão vire uma briga, por exemplo. Então, era melhor estar todo mundo com o seu fone e ali foi tudo bem. Estão todos calmos, cada um sabe o que tem que fazer. Não precisa ter esse antes. Porque antigamente também tinha esse antes, porque não tinha esse preparo todo também. Não tinha esse equipamento todo, na verdade é isso. Entende? Então, de repente, não é ruim não ter isso. Olha só que assim, uma situação que aconteceu. Nós fomos jogar em Novo Horizonte, e Novo Horizonte é longe. Você tem uma viagem... Quando você vai fazer um jogo longe, que é 500 quilômetros, enfim. Quando você ganha ou você empata, a viagem se torna muito mais legal, assim, descontraída na volta. Mas quando você viaja 500, 600 quilômetros e você perde e joga mal, sabe aquela partida que você perde jogando mal? 600 vira 1.200. 600 vira uma eternidade. É 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros. Nós jogamos em Novo Horizonte, o time perdeu, mas fez uma boa partida e sabemos que enfrentamos uma equipe que foi a campeã paulista, ganhou do São Paulo, no Morumbi, foi Novo Horizontino, Sub-20 foi campeão. Sub-20 foi campeão. Mas jogaram bem, mas perderam o jogo. E aí o ônibus sai de Novo Horizonte, passa lá no restaurante, janta, faz o jantar e vem o ônibus morto. Eu deixei até um momento da estrada. Aí chegou lá, deu uma hora e pouco de viagem. Eu falei, galera, pessoal, o negócio é o seguinte, o ônibus está morto, se vocês quiserem colocar uma música, quiserem brincar, quiserem deixar a viagem um pouquinho melhor, jogaram, correram, lutaram, infelizmente o resultado veio. Não veio. Nem sempre é o que a gente espera. Nem sempre. Aí tem a decepção. A decepção do quê? Da derrota. Né? Então, se você olhar, às vezes, a decepção, pode ser daquela forma, vou ficar, vou ficar triste, chateado, lógico. Mas a decepção também, às vezes, vem para te alertar de alguma coisa. Para mostrar aquilo que às vezes você não consegue enxergar. A derrota faz parte, né? Vai, então, taca a música aí, cara. Põe a música no volume aí, vamos fazer a viagem, voltar com a viagem mais descontraída. Aí começa a colocar música, aí para tomar um café, não sei o que, aí você consegue, é a leitura que você faz, de repente, do ambiente. Do momento ali. Do momento. É o momento deles relaxarem para deixar a viagem, 600 quilômetros. Mas não faz mais isso, Pepe. É que os caras botam você pra fora do ônibus. Já perdemos, não enche o saco. Não, mas, doutor, ainda o administrador, que é o diretor, ele tem que ter um pouco de psicologia também. Para nesses momentos que nem a doutora não está lá. Usar essa psicologia para poder conseguir... Mas, Peru, acho que na sequência de uma derrota, acho que nenhuma doutora ajudaria. Porque você sai já nervoso, a flor da pele, acho que não... Porque a gente aceita, vários, né? Então, a gente entendeu? aceita. Tipo assim, vamos todo mundo aceitar a derrota. Então, amanhã a gente vai conversar. Porque, assim, tem que entender que erra, acerta. Não tem, a vida, não tem em todos os setores da vida acontece isso, né? Você perde em algum momento, você vai perder. E tem que estar pronto para a próxima, E outra coisa, né? Você tá falando do celular, né? Dessa coisa da visão. E realmente o celular, ele tira muito a visão. Né? Então, quando está no clube, normalmente o fisioterapeuta que trabalha com eles isso, de olha para um lugar longe, né? A gente faz uma fisioterapia com eles. Mas uma coisa que o celular atrapalha muito é porque eles têm mania, principalmente os pequenos, de ficar vendo vídeo assim, né? O cérebro entende que ele não precisa mais prestar atenção em nada, não precisa focar em nada. Então, depois, eles não conseguem assistir um negócio de 10 minutos, não conseguem se concentrar num negócio de 10 minutos. Uma jogada. E aí, isso vai pro jogo, exatamente isso. Então, o celular a proibição faz muito mal. De celulares na escola, eu acho que deveria nos clubes também. É por isso. Porque tira totalmente Um período de treinamento. São Paulo já tem, né? Sim, São Paulo faz um trabalho assim. E aí pensa o menino indo pro jogo com o celular. Não, Aí ele vai pro campo assim. TikTok. É comprovado. Além de você diminuir o seu campo de visão, tua visão periférica, ela fica estreita, né? Diminui tudo. Tem esse problema da concentração. E de outro lado também, que agora eu que vou falar na questão que ela falou. Você tá num cartório, num lugar que tá com fila, você tá aqui hoje. É teu passatempo. Não, e passatempo. Né? Porque se você for focar... Puta, mano, passou 15 minutos, não me chamaram. Foi 30 minutos. Você vai estar... E outra coisa, nós adultos, a gente fala assim, deixa eu ver que horas são. Aí tem uma notificação. Você entra na notificação, aí você entra em todas as suas redes sociais e não olha a hora. Aí você coloca no bolso e fala assim, nossa, que horas que era mesmo? E aí começa tudo de novo.
Não é isso? Isso é verdade. Pensa a criança. Não, isso é verdade. Você mandou muito bem nessa. Pensa a criança. A criança... É, a criança Maurica tem essa mania também. É assim que a gente Peguei o celular pra quê? Você olha, mas não vê, né? É, entendeu? Puta, peguei pra quê mesmo? É isso, a gente olha tudo. Mas, Doutora, fala um pouco do livro, né? Eu escrevi o livro para os pais, né? Como os pais devem se comportar. Então, lá fala um pouquinho disso, de que eles têm que ser pais e não treinadores, né? Como eles têm que... o que os pais dos atletas devem saber. E aí, o que os pais e os atletas devem saber. Os pais de atletas. De atletas devem saber. Então, fala disso, né? De como eles devem se comportar nesse sentido. São sugestões. E eu falo um pouquinho no livro de como que funciona a criança nesse sentido de ela ter que ter autoconhecimento, o quanto que faz bem o pai saber que ele é o pai e não o treinador ali, o quanto que faz bem isso em relação ao esporte, porque o pai tem que saber e tem que entender que ele ali é o apoio emocional e não o treinador e tudo que acaba sendo errado, né? Porque tem pai que acha, por exemplo, assim, gente, uma coisa que acontece, assim, todo mundo já fez isso na vida. Se você jogar bem hoje, a gente vai no seu restaurante favorito. Aí, vamos supor, no futebol, aí a criança tá ali marcada. E aí, o que ela vai fazer? Ela não vai passar pro amigo que não tá marcado pro amigo fazer um gol, porque é ela que tem que fazer, porque é ela que vai no restaurante. Então, ela chuta, aí ela perde o gol. A chantagem. Por isso tem que dar o restaurante para quem faz assistência. Se você Geralmente fizer uma assistência... as premiações são assim, para quem faz o gol e quem dá assistência. É igual. Porque principalmente lá no mundo asiático, né? E aí você fala o quê pro pai? E aí, né, já aconteceu de eu estar assim no vestiário com as crianças e entrar um pai de um e falar assim, se vocês ganharem hoje, vai ter para todo mundo. E aí ele acaba com o trabalho de horas. Pegou tudo a psicologia, né? Porque assim, não... Você lê o livro, você não falou pra ele, lê o livro primeiro. Esse não fez faculdade. E não lê o livro dele. Arrebentou com tudo. E não lê o livro. Não só o filho dele. Cala a boca dele. Eles estragam tudo, não é verdade, cara. Entende? Então esse tipo Esse de não lê o coisa... livro, né? Todo mundo no Mac. Exatamente. Hoje o Mac é meu. Pensa como que essas crianças jogam. Tá todo mundo atacado. Meu, até o zagueiro vira centroavante. Tudo O goleiro formiguinha. tentando fazer gol. É desse formiguinha. jeito. Então, é super complicado. Então, assim, os pais, eles têm que entender que eles não são os treinadores, têm que tomar cuidado com as promessas, tem que... Aquilo que eu falei de você Exatamente. não estava no campo, então dá o mérito pro filho. Explica pro filho que ele tem que perder, ele tem que ganhar, ele tem que aprender. É mais fácil saber ganhar do que saber perder, né? Mas deveria ser o contrário. Então, assim, é muita coisa. Então, no livro tem E tudo aonde isso. acha esse livro? Tá em PDF agora, ele só está em PDF. Tem lá no meu Instagram. Então passa o teu Instagram. Tá, meu Instagram é Fabiana, _Nascimento, _psicóloga. É muito Nós vamos grande, né? colocar aqui Repete embaixo, devagar novamente, vai. Vai colocar aqui embaixo, né, Diego? É Fabiana, _Nascimento, _psicóloga. Aí Só, lá tem... só isso, tá bom. isso. Legal, legal. Agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. É importante quando o nosso conhecimento a gente passa adiante e não guarda só para nós. E é o que você fez aqui com a gente, né? Fez. E um programa, obrigado. um podcast cheio de conteúdo, importantíssimo, principalmente para aquelas crianças que estão iniciando dentro do esporte, poder alcançar um nível superior. Parabéns pela sua conduta de trabalho e por todo o trabalho realizado dentro do esporte. E por uma bela profissão, né? E eu que agradeço o convite, poder falar, poder dividir é muito bom. A gente sempre aprende também, não só divide, mas tudo como bem, aprende. você falou, mas você não contou nenhum podre aí, não deu nome de ninguém. Meu nome, Pô, a gente né? quer, Nós né? aqui só, pô. Espero que você tenha gostado. Ai, E eu para a gente adorei, finalizar, muito gostaria que você deixasse uma mensagem aí de... Já deixa pros pais, já dá no meio. pais. Já dá no meio. Os pais. Pega forte dos Vai, pais. já dá no meio, Fabiana. Para os pais é o seguinte, para os pais, cuidem dos filhos como pais, não queiram ser treinadores dos seus filhos. Essa é a aí. mensagem. Legal. Belo recado, é um Legal. belo recado. Legal. Porque é isso. Quando o pai quer ser o treinador, vira bagunça. Muda tem o que clima ser até dentro de casa, né? Muda. E assim, tem criança que o pai não fala com a criança. Mas quem que é pior, o pai ou a mãe? O pai. Normalmente o pai, mas tem mãe também. Às vezes o pai é tranquilo e a mãe que fica nervosa. Acontece muito de as mães ficarem muito nervosas e passar o nervoso para a criança. Às vezes está lá no jogo e aí, vamos supor, a mãe de um goleiro. Ela fica, ai meu Deus, tá errando, ai não sei o que, e fica deixando a criança irritada. Então é complicado, não é só pai não, na maioria das vezes é pai, mas tem mãe também que acaba atrapalhando ali. É que normalmente a mãe fica remediando tudo e o pai mais agitado, né? Mas tem mãe também que atrapalha. Legal. Mais uma vez, obrigado Eu que pela agradeço. participação. Eu A gente que encerra o agradeço. podcast de hoje, né? Agradecendo
a nossa patrocinadora, Dema Embalagens, Amorim. Mais de 30 anos no mercado, Piru. Consolidados, né? Consolidado, graças a Deus. Oferecendo aí ótima qualidade, agora pegar, preço. Vou fazer, e aí o nosso consulta. brindar mais uma vez ao podcast de hoje. Obrigado, Fabiana. Nosso patrocinador, Ricardo do Voto Show. Grande abraço, Ricardo. E assim a gente finaliza mais um podcast Esportes Fora da Caixa. Hoje recebemos nossa grande amiga... Doutora Fabiana. Doutora Fabiana Nascimento. Valeu, galera. Já tô marcando agora, minha. Eu acho que a gente consertou a Amorim. Vamos ver no próximo episódio. Ficou aqui, Amorim. Não tomou o cartão amarelo. Não tomou o cartão amarelo, nem vermelho. É que a doutora teve paciência de não levantar o amarelo. É que o Jameli deu tanto cartão nele semana passada. Aliás, ele não era nem para estar aqui, porque ele tomou 3 cartões amarelos. 3 cartões Não amarelos. posso falar mais nada Você aqui. está suspenso Não a posso próxima falar partida. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Próximo, gente.